Você pode até estar ganhando pouco, mas a verdadeira prisão nem sempre está no salário. Muitas vezes ela está na forma como você enxerga o próprio dinheiro. A corrente que te amarra não está no contra-cheque. Está dentro da sua cabeça. Você tenta andar, tenta avançar, mas parece que está preso. E a verdade é que está mesmo. Preso numa ideia, numa crença, no modelo que te ensinaram sem te perguntar se fazia sentido. Viver com pouco não é viver na miséria, é viver com estratégia. É saber exatamente o que é prioridade, o que te fortalece e o que só te suga. É entender que a liberdade não começa quando o salário dobra. Ela começa quando você muda o jeito de usar cada centavo que entra. Esse vídeo não vai te prometer milagre, vai te dar verdades. Verdades duras, mas libertadoras. Vai te entregar 5 choques de realidade que, se você encarar de frente, podem transformar completamente o seu jeito de lidar com dinheiro, mesmo vivendo com o básico. A primeira verdade é essa. O problema não é só o quanto você ganha. Claro que ganhar mais ajuda, mas a grande trava não está no valor que entra, está na forma como ele escapa. Tem gente que todo mês recebe, paga tudo na correria, vive dizendo meu salário é uma piada, mas nunca parou para mapear para onde esse dinheiro está indo. E enquanto você não faz isso, tudo parece culpa do salário. É como tentar encher um balde com furo e reclamar da torneira fraca. A culpa não é da torneira, é do furo. Você precisa olhar para os vazamentos, porque às vezes não é o valor que falta, é o rumo que ninguém controla. Então pega um caderno, um app, uma folha qualquer e anota tudo. Do aluguel ao cafezinho, do boleto ao lanche da esquina. Você vai começar a enxergar que o buraco não está só no quanto entra, está no quanto some sem ser percebido. Mapear não é se punir, é se libertar. Quem olha de frente começa a recuperar o controle, e quem tem controle tem poder. A segunda verdade é a seguinte: esperar sobrar para começar a cuidar é um erro que custa caro. Muita gente vive dizendo, quando eu ganhar mais, eu começo a guardar. Só que o mais nunca chega. E se chega, some igual. Porque não é o quanto entra, é o que você faz com que já entra. Você não constrói disciplina com sobra, você constrói com intenção. E se você não aprende a cuidar de R$5, não vai saber cuidar de R$500. O costume de só pensar em organização quando tudo estiver folgado é uma armadilha, porque a folga só vem depois da organização, não antes. Então muda isso agora. Escolhe um valor simbólico, R$1, 2, 5, toda semana, toda. Não interessa se parece pouco, é o gesto que vale, é o compromisso que você assume com você mesmo. É como dizer, eu me importo com o meu futuro, mesmo que hoje ele ainda pareça pequeno. Conheci gente que começou assim, achava ridículo guardar R$2 por semana. Hoje tem um fundo de emergência que já salvou do cartão, da dívida e do desespero. Não foi a quantia que salvou, foi a constância. Foi o hábito, foi o respeito pelo próprio dinheiro. A terceira verdade é dura, mas precisa ser dita. As parcelas que cabem no bolso são uma prisão disfarçada de alívio. A pessoa acha que está tudo certo porque a prestação é pequena. Paga 30 aqui, 50 ali, 80 em outro canto. E quando soma tudo, percebe que metade do salário já estava comprometido antes mesmo de cair. A falsa paz dessas parcelas vai virando acúmulo, vai sufocando aos poucos. Porque o dinheiro entra já com o endereço. E o pior, você nem percebe mais o quanto está preso. É como colocar areia num balde, achando que é leve. Vai colocando, um pouco por dia. Quando percebe, não consegue mais levantar. Hoje mesmo, pega papel e caneta e soma todas as parcelas que você tem ativas. Todas. De verdade. Anota. Encarar esse número pode te assustar,
mas vai te libertar. Porque o que não se mede, não se controla. E o que não se controla, te domina. Não se trata de nunca parcelar. Se trata de saber o peso de cada escolha. E de aprender a dizer não quando a parcela parece leve, mas o acúmulo já está te afundando. A quarta verdade é simples e direta. O que muda a sua vida não é milagre, é comportamento. Tem gente que tenta de tudo, faz planilha, vê vídeo, ouve dica, mas continua esperando que algo mágico aconteça, que uma promoção caia do céu, que alguém ajude, que a maré vire sozinha. Mas deixa eu te contar uma coisa. A virada começa quando você muda o jeito de lidar com os R$ 100 que já tem. Porque quem é desorganizado com pouco só vai multiplicar o problema quando tiver mais. Não adianta nada entrar mais se você continua gastando sem controle, sem prioridade, sem clareza. Você precisa assumir a direção do seu dinheiro. E isso começa com um simples ritual. Toda sexta-feira, tire 15 minutos para revisar sua semana financeira. Onde gastou, o que deu certo, o que precisa melhorar. Planeja a próxima, olha para o seu dinheiro com a mesma atenção que você olha para tudo que é urgente na vida. É como mudar a direção de um navio com um leve ajuste no leme. Pequeno gesto, enorme impacto. Porque o destino só muda quando você muda a direção. A quinta verdade é essa. Você não precisa ser rico para viver com dignidade e tranquilidade. Tem muita gente que acredita que quem ganha pouco está condenado a viver apertado, sofrendo, contando moedinha até o fim da vida. E isso é uma mentira, que foi repetida tantas vezes que virou crença. Mas não é a sua renda que define a sua dignidade. É a forma como você escolhe lidar com ela. A liberdade financeira não começa com um grande salário. Ela começa com organização, com rotina, com consciência. É o plano que te dá paz, não o valor exato que entra. E você pode começar isso agora, com o que já tem. Monta o que eu chamo de kit da virada. Papel, caneta e 30 minutos por semana só para você e o seu dinheiro. Nada de distração, nada de correria. Só você encarando a sua própria realidade, fazendo conta, tomando decisão, traçando o caminho. Isso muda tudo. Conheci gente que ganhava um salário mínimo e vivia sufocada. Quando mudou o olhar, mudou o destino. Ela disse: minha renda não é minha sentença, é meu ponto de partida. E foi mesmo. Você até pode ganhar pouco, mas isso não é o que te define. O que te define é o que você faz com o pouco que tem. É a postura que você adota, é a constância com que você encara a sua realidade, porque não é sobre milagre, é sobre movimento. Viver com pouco não te impede de crescer. Pelo contrário, te obriga a ser estratégico, a ser intencional, a ser forte. E quem aprende isso com pouco, constrói com muito quando mais vier. Agora pare e pensa. O que você tem feito com o pouco que já entra? Tá respeitando esse dinheiro? Tá dando destino para ele? Ou tá só deixando ele escorrer por entre os dedos, mês após mês? Me responde nos comentários. Qual dessas verdades mais mexeu com você hoje? Vamos conversar, abrir espaço para quem tá cansado de engolir frustração calado e quer virar o jogo com o que tem nas mãos. Porque é exatamente isso que separa quem continua preso de quem começa a mudar. Quem entende essa mensagem para de se sabotar e começa a construir liberdade.